Fala querido, fala querida, graça e paz. A nossa reflexão de hoje vai ser em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 5. São 18 características que parecem que foram escritas há 24 horas atrás. Parece que foram escritas na atualidade. Mas antes de começarmos essa reflexão, eu gostaria que você se inscrevesse nesse humilde canal, ativasse o sininho das notificações e isso ajuda bastante para que o algoritmo divulgue para mais pessoas. Pois não estamos aqui, não estou aqui para fazer sensacionalismo religioso e nem fazer marketing ou mídia em cima de qualquer tipo de pseudos pastores ou líderes religiosos e denominações, etc. A minha intenção é que você seja um curioso bíblico, que você medite nas Escrituras, procure conhecer um pouco mais, porque se você procurar a conhecer a Jesus Cristo, as suas palavras e a sua obra maravilhosa, com certeza você não estará se enquadrando aqui nas 18 características que esse texto bíblico nos traz. Mas, sem mais delongas, vamos agora ler essa reflexão aqui que é poderosa. Sabei, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Essa leitura que eu acabei de fazer aqui agora, parece que ela foi escrita nesta atualidade de tempo. Ela nos mostra 18 características medonhas do ser humano. 18 características medonhas do ser humano. E essas escrituras que eu acabei de ler aqui, elas nos mencionam 18 características. E eu listei cada uma delas para que a gente possa comentar. A primeira característica é o egoísmo. Pessoas que são amantes de si mesmo. É a chamada a auto-idolatria, né? A idolatria do eu. Então, o egoísmo, ele fala na abertura desse texto bíblico que os homens serão egoístas. E não é muito difícil de achar esse tipo de comportamento, porque vivemos numa atualidade como se fosse cada um por si. E o egoísmo falando mais alto. Pessoas que pensam em si próprio. Pessoas que deixaram a compaixão de lado e se auto-idolatram. É a primeira característica marcante neste versículo. A segunda característica é a avareza. É a paixão excessiva e doentia por dinheiro e bens materiais. A avareza é a paixão doentia pela conquista de bens materiais e o grande amor ao dinheiro. Não quer dizer que a gente não vá precisar buscar um recurso financeiro para nos manter. Mas existem pessoas que idolatram profundamente esse tipo de materialismo financeiro. Terceira característica, a jactância. Rapaz, esse nome é engraçado. Jactância. Pessoas que se gabam
em relação às outras pessoas, pessoas que têm o ego inflado, pessoas que se vangloriam de suas posses, dos seus conhecimentos, menosprezando outras pessoas, pessoas que se tornam arrogantes com outras pessoas por conta da sua posição social, da sua condição financeira, da sua classe de relacionamento com pessoas. Então são pessoas jactantes, pessoas que se gabam das coisas que têm. Então são pessoas jactantes. E essas características elas são terríveis. E o apóstolo Paulo ele ressalta que haverá tempos difíceis e nessa leitura dele ele faz uma relação de 18 características. A característica número 4, blasfemadores. Pessoas que têm em sua fala injúrias contra o Deus vivo. Pessoas que disparam, que destilam ódio, culpando Deus por alguma circunstância de sua vida. Pessoas que atribuem atos bizarros ao Criador. São pessoas blasfemadoras. Que isso fique bem claro nesses 18 pontos, dessas 18 características do texto que acabamos de ver junto. Quinta característica, desobediência. Pessoas desobedientes. Pessoas que não respeitam os seus próprios pais. Pessoas desobedientes. O apóstolo Paulo faz esse relato trazendo essa característica, as pessoas desobedientes. Sexta característica, pessoas ingratas, pessoas que não reconhecem um favor, pessoas que não reconhecem um auxílio, pessoas que não reconhecem uma ajuda, pessoas que são ingratas, pessoas ingratas. É uma característica medonha. Sétima característica, insubordinados. Pessoas que não se sujeitam às autoridades, às lideranças constituídas. Pessoas que não aceitam ser lideradas e criam problema, criam confusões. Pessoas que não têm a maturidade e não aceitam nenhum tipo de liderança. São pessoas insubordinadas. Então é impossível ter uma fé no Criador quando se está ligado diretamente nessas características relatadas pelo apóstolo Paulo. Característica de número 8, desafeiçoados. São pessoas insensíveis e pessoas cruéis, que não têm um pingo de compaixão. E quando têm a oportunidade, vão até a última instância para destruir, dizimar qualquer pessoa, qualquer desafeto ou qualquer desentendimento. São pessoas desafeiçoadas. Então, essa é a 8ª característica bizarra relatada nesse texto bíblico. A 9ª característica são pessoas implacáveis. Pessoas implacáveis. São pessoas irreconciliáveis. Elas não querem fazer as pazes. Elas não perdoam. São pessoas irreconciliáveis. É mais uma característica bizarra. 10ª característica, pessoas caluniadoras, pessoas que criam narrativas, pessoas que criam situações, comentários, sem conhecer os verdadeiros fatos, comentam sobre a vida de outras pessoas quando têm o desconhecimento da verdadeira informação. E isso é extremamente bizarro aos olhos do Criador. São pessoas caluniadoras.
11ª característica: sem domínio de si. Pessoas que não têm o domínio próprio, agem por impulsividade, não conseguem se controlar. São pessoas incontroláveis, independente da circunstância ou da situação. Pessoas que não têm o domínio próprio. 12ª característica: pessoas cruéis. Parece até uma que acabamos de ler aqui. Mas para essas pessoas falta o senso de humanidade. Pessoas que olham para o seu próximo e não enxergam nada além de um objeto que deve ser usurpado e usado até o último limite, sem se importar se haverá dor, perda ou alguma condição que vá denegrir aquela imagem. Então são pessoas extremamente cruéis e isso é uma característica bizarra. 13ª, inimigos do bem. São pessoas hostis. Elas não se relacionam bem com as pessoas. Elas estão sempre desconfiadas e achando que tudo é uma questão que estão contra elas. Pessoas hostis, hostilizadas, que sempre têm aquela fragilidade dentro de si e acham que sempre existe um complô ou uma conspiração. E aí não permite o relacionamento. São pessoas hostis, inimigas do bem. 14ª característica: traidores. Meu Deus do céu. A falta de lealdade é algo extremamente bizarro e horrendo aos olhos do Criador. A falta de lealdade. Pessoas que estendem a mão para alguém e quando essa pessoa que teve ali o auxílio, a mão estendida para ser ajudada, em outrora, para se beneficiar de alguma coisa, essa pessoa acaba rompendo a lealdade e se tornam pessoas traidoras. Um desvio gravíssimo de personalidade e de característica do ser humano. 15ª característica: pessoas atrevidas, impulsivas, precipitadas, imprudentes. Pessoas impulsivas, precipitadas, imprudentes, pessoas que não pensam antes de agir, pessoas que levam tudo na libertinagem, achando que é uma grande brincadeira, que podem denegrir ou ofender qualquer pessoa, ou não pensam nas consequências. São pessoas atrevidas. 16ª característica: enfatuados, pessoas orgulhosas, com a vaidade em exceção. O excesso de vaidade dessas pessoas as tornam pessoas enfatuadas, orgulhosas de si, pessoas que enchem o seu próprio ego e elas entram numa vaidade sem tamanho. 17ª categoria: amigo dos prazeres. Pessoas que vivem em concordância com o mundo. E aqui é onde mora praticamente tudo. Amigo dos prazeres. O mundo está aí para ofertar aquilo que se chama viver a vida. Viva a vida como se não houvesse o amanhã. E muitas pessoas levam isso ao pé da letra e dizendo que elas precisam ser felizes. E aí elas entram em concordância com o mundo. O que o mundo oferecer, seja na prostituição, seja na bebedeira, seja numa vida dissoluta, desregrada, sem controle, sem freio, sem limites e regras.
Isso é ser amigo dos prazeres do mundo, que não conversam com uma fé verdadeira e genuína no Criador. 18ª característica, e essa daqui é aonde nascem todas as outras. Tendo forma de piedade. Pessoas que aparentam ter uma certa piedade, pessoas que aparentam ter um certo comportamento, mas na verdade fazem tudo ao contrário. E a maneira em que essas pessoas vivem, não condiz com a sua fé. Isso é extremamente bizarro. Tendo forma de piedade. E isso vai muito mais além, até para pessoas que vivem dentro de algum tipo de igreja. Seja ela qual for, seja a denominação qual for, ela pode ter uma aparência de piedade, mas carrega todas as outras 17 características embutidas dentro de si. E o evangelho em que essas pessoas vivem não é capaz de mudá-las. Vivem completamente numa mentira só. Essas 18 características no versículo que o apóstolo Paulo falou aqui e que eu li para vocês aqui. Eu peço a Deus que cada uma das pessoas que talvez se enquadrem aqui ou se identificaram com alguma coisa que foi lida nesse texto bíblico aqui, que faça uma autorreflexão, que você possa orar ao Criador pedindo a Ele que mude a direção da sua vida, que conserte os passos da sua vida, que endireite os seus caminhos, que dê uma orientação na sua mente, para que você possa trilhar o caminho excelente do Senhor, que Ele quer nos desviar. O apóstolo Paulo, ele fala esse texto bíblico no futuro. Ele fala isso no futuro. O texto que lemos aqui, logo no início. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E ele fala que essas características estariam presentes muito mais ainda no ser humano, em homens e mulheres. E com o avanço de tanta tecnologia, com o avanço de tantas coisas que vão acontecendo ainda e que vão acontecer, esse tipo de comportamento, a tendência é crescer e cada vez mais ser visível essas características aqui. Que Deus possa te abençoar e que Ele possa te orientar nos caminhos dele, nos princípios do Criador. Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e até a próxima leitura bíblica, se assim Deus permitir.